Dizem que nenhum dinheiro no mundo prepara um pai para ver sua filha morrer. Às vezes, o destino escolhe as pessoas mais improváveis para desafiar a lógica e mudar tudo. Nessa casa, o tempo parecia congelado. Até o dia em que a faxineira fez algo que nem o próprio milionário conseguiria esquecer. Você pode até imaginar o que é perder tudo, mas o que aconteceu aqui vai além do que qualquer fortuna pode reparar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A mansão Brandão sempre foi símbolo de luxo e silêncio. Desde a morte de Camila, esposa de Augusto, o corredor principal já não ecoava mais risadas. Helena, a única filha do casal, cresceu cercada por mármore, funcionários discretos e a ausência constante do pai. Augusto, dono de uma rede de construtoras, se refugiava nas planilhas e contratos, como se o trabalho fosse capaz de abafar a dor. Mas Helena sentia a falta dos pais, da alegria, da infância livre. A única presença realmente viva naquele universo gelado era Rosa Almeida, a faxineira. Mulher do interior, pele clara marcada pelo sol, sorriso de quem já perdeu muito na vida, Rosa estava na casa desde antes de Helena nascer. Ela não era só uma funcionária. Era aquela que preparava mingau quando Helena adoecia, que penteava seu cabelo com carinho e sabia identificar cada olhar de tristeza escondida. Para Rosa, aquele emprego era refúgio, mas também lembrança. Anos atrás, perdera uma filha pequena para uma doença silenciosa. Cuidar de Helena era, de alguma forma, cuidar do que restou do seu próprio coração. Foi num outono sem cor que Helena começou a reclamar de cansaço, pequenas febres e dor nos ossos. O pai, distraído pelo luto e pelos negócios, demorou a notar. Rosa, atenta aos mínimos detalhes, percebeu antes de todo mundo que algo estava errado. Talvez por isso, naquela mansão silenciosa, entre móveis caros e paredes geladas, só ela pressentisse que um segredo sombrio estava prestes a transformar para sempre a história daquela família. O outono parecia interminável naquela mansão. Cada manhã chegava com um vento frio, que atravessava as cortinas pesadas e adormecia as plantas do jardim. Os dias de Helena se arrastavam entre o quarto, a sala de TV e o escritório do pai, onde ela insistia em esperar alguns minutos por um carinho que quase nunca vinha. O rosto da menina foi perdendo o viço, os olhos ganhavam olheiras profundas, e quando ela tentava correr com Tainá pelo jardim, o corpo não respondia mais como antes. Certa noite, Rosa encontrou Helena sentada no chão do banheiro, segurando as pernas, o rosto úmido de suor e os lábios tremendo. "Não conta pro papai, tá?" Ela pediu baixinho, com medo de preocupar o pai e irritar a rotina já frágil da casa. Rosa enxugou seu rosto com delicadeza e a levou até a cama, esperando que fosse apenas uma virose passageira. Augusto só percebeu o peso do problema quando recebeu uma ligação da escola. Helena havia desmaiado no pátio durante a aula de música. O susto o tirou da rotina fria e impessoal dos negócios. Ele foi buscá-la imediatamente, o coração acelerado e a culpa latejando na mente. Pela primeira vez em meses, Augusto passou uma tarde inteira ao lado da filha, observando cada movimento, cada respiração difícil, tentando adivinhar o que acontecia. Rosa, silenciosa, acompanhava tudo de longe, preparando chá de ervas e colocando panos frios na testa de Helena quando ela ardia em febre. Após 2 dias sem melhoras, Augusto não hesitou. Ligou para o médico da família, exigiu exames e pediu que o melhor laboratório da cidade fizesse uma bateria completa de testes. Helena passou a semana entre consultas, exames de sangue, ultrassons e aparelhos que ela não entendia. O medo de hospital sempre a acompanhou, mas ver o pai atento e Rosa segurando sua mão lhe dava alguma segurança. A cada novo exame, Augusto perguntava: "É só uma gripe, não é?" Os médicos sorriam, buscavam aliviar sua ansiedade, mas os olhares trocados no corredor revelavam algo mais sombrio.
Uma semana depois, Helena estava ainda mais fraca. Já não sentia fome e quase não conseguia ficar de pé. O quarto se encheu de remédios, termômetros, promessas e orações silenciosas. Tainá vinha visitar a amiga sempre que podia. Sentava-se ao seu lado e inventava jogos para animar o clima. Rosa tentava manter o ambiente leve, mas o medo já tomava conta do coração de todos. Na sexta-feira, às 7 da manhã, Augusto recebeu a ligação que mudaria tudo. Doutora Clara Luz queria vê-los com urgência no consultório. O tom de voz era firme, sem espaço para rodeios. A ida ao hospital foi silenciosa. Augusto tentava disfarçar a tensão, apertando as mãos de Helena no carro. Rosa acompanhava no banco de trás, rezando baixinho. No consultório, doutora Clara Luz os aguardava de pé, expressão cansada de quem já entregou más notícias muitas vezes. Helena sentou-se no colo do pai. Rosa ficou atrás, firme como uma rocha, segurando uma bolsinha de tecido bordado. A médica foi direta, mas sua voz tinha uma suavidade que apenas quem convive com a dor alheia é capaz de cultivar. Augusto, precisamos conversar. Os exames da Helena mostraram algo muito grave. Ela está com uma forma rara de câncer. A doença já se espalhou para a medula óssea e parte do fígado. É uma condição agressiva e os sintomas que ela apresenta indicam que a evolução foi rápida. O tempo de resposta é curto. Augusto ficou em silêncio, olhos arregalados, a boca seca. A palavra câncer rodopiava na sala como um fantasma impossível de expulsar. Helena, sem entender completamente, encostou o rosto no peito do pai. Doutora Clara Luz continuou tentando explicar os detalhes, mostrando gráficos, exames, radiografias. Cada frase parecia golpear mais fundo. Os tratamentos convencionais não costumam ter bons resultados em casos assim. Podemos tentar quimioterapia, mas as chances de remissão são pequenas. Há estudos experimentais, mas envolvem riscos e nem sempre são acessíveis. A sala pareceu encolher. Augusto, acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro, se viu diante de um adversário que não podia comprar ou negociar. Tentou ser racional, perguntou sobre médicos no exterior, hospitais na Europa, tratamentos nos Estados Unidos. Doutora Clara, porém, foi sincera. Podemos buscar tudo o que existe de mais moderno, mas você precisa entender que a medicina tem limites. E, infelizmente, a situação da Helena ultrapassou boa parte deles. Helena olhava para a janela, desenhando com o dedo no vidro embaçado pela respiração. Parecia alheia ao peso das palavras, mas Rosa notava o tremor discreto de sua mão. No fundo, a menina já pressentia que algo grave estava acontecendo. Augusto passou as noites seguintes trancado no escritório, vasculhando contatos, ligando para médicos de renome, marcando videochamadas com especialistas internacionais. Mandou traduzir exames, pagou consultas caríssimas à distância, tudo para escutar sempre a mesma resposta. O caso era complexo e o tempo jogava contra. Helena era jovem, mas a doença não esperava. Rosa se dividia entre a rotina da casa, os cuidados com Helena e o apoio silencioso a Augusto. Cada vez que ele surgia cansado e sem respostas, ela servia café forte e deixava bilhetes com frases de esperança. À noite, velava o sono da menina, observando sua respiração curta, vigiando as febres que iam e vinham. Às vezes, recordava da própria filha, sentindo o mesmo nó na garganta, a impotência de ver uma criança definhar sem conseguir fazer nada além de estar presente. As semanas viraram meses. A casa, antes cheia de empregados, foi ficando mais vazia. Augusto demitiu quem julgava desnecessário, proibiu visitas e reuniões sociais. O único barulho constante era o da TV infantil no quarto de Helena e o som de Rosa arrumando lençóis e preparando caldos para tentar animar o apetite da menina. Helena, por sua vez, alternava momentos de lucidez e apatia. Tainá,
Mesmo sem entender tudo, sentia o peso do silêncio e da tristeza quando visitava a amiga. Doutora Clara Luz manteve-se presente, visitando Helena em casa e acompanhando cada exame, ajustando medicamentos e sugerindo pequenas mudanças para garantir algum conforto. A relação entre a médica e a família se aprofundou. Em certos dias, Augusto perdia a paciência, buscava culpados, questionava decisões. Doutora Clara, sempre paciente, mostrava os limites, explicava as probabilidades e deixava claro que ninguém ali era responsável pelo destino. Rosa, ouvindo de longe, encontrava forças para seguir sendo o ombro de todos, mesmo com o coração cansado. Helena, mesmo enfraquecida, tentava disfarçar a dor. Escrevia bilhetes para Rosa, desenhava corações e flores, pedia histórias sobre a infância no interior. Rosa, entre uma tarefa e outra, sentava-se à beira da cama, inventava contos, falava das noites estreladas do sítio onde cresceu e das festas juninas com cheiro de canjica. Era nos pequenos momentos de afeto que a esperança resistia. No final de mais uma tarde fria, Augusto chamou Rosa para conversar na biblioteca. O rosto estava abatido, os olhos marejados. "Eu não sei o que fazer", confessou, voz rouca, olhando pela janela. Rosa não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão sobre a dele, num gesto simples, mas repleto de compaixão. Às vezes, a única resposta possível diante da dor é a presença silenciosa de quem se recusa a abandonar. A mansão, antes cheia de vida, agora girava ao redor de uma única esperança: que algum milagre pudesse surgir onde a ciência não chegava. O frio do inverno trouxe ainda mais silêncio para a mansão Brandão. Depois do diagnóstico, Augusto mergulhou num ritmo frenético de tentativas, convocações, ligações internacionais e promessas médicas vindas dos 4 cantos do mundo. Ele não dormia mais. Era comum que passasse noites em claro, sentado diante de 2 telas de computador, marcando consultas remotas com oncologistas em Houston, Berlim, Tóquio. O telefone nunca parava. Cada chamada era uma esperança, um novo tratamento experimental, uma chance que escorria pelos dedos a cada resultado inconclusivo. Helena, entre uma bateria de exames e outra, seguia seu pequeno ritual de infância. Gostava de ouvir as histórias de Rosa sobre o interior, sobre o cheiro de pão saindo do forno, sobre a filha que Rosa tinha perdido e que Helena imaginava como uma amiga invisível que a visitava nos sonhos. Tainá, a única amiga que restara, continuava a trazer cartinhas e desenhos coloridos, tentando fazer com que a dor da amiga parecesse menos real, menos assustadora. Rosa, por sua vez, se dividia entre cuidar da menina e amparar Augusto, mesmo sem que ele pedisse. Percebia o patrão mais frágil, menos arrogante, quase infantil diante do medo. Às vezes, o encontrava parado diante da porta do quarto da filha, os olhos vermelhos, segurando papéis que prometiam milagres para quem podia pagar. Os remédios importados chegavam em caixas lacradas. As seringas esterilizadas vinham direto da Suíça, tudo supervisionado por enfermeiros especializados. Mas nem assim a febre cedia. O quarto de Helena se enchia de flores, bichos de pelúcia e cartões vindos de médicos conhecidos, figuras públicas que se solidarizavam com a dor do empresário. Mas nenhum deles conseguia ocupar o vazio que crescia na menina. Era Rosa quem, nas madrugadas frias, sentava-se à beira da cama e fazia cafuné até Helena adormecer. A menina, por mais fraca que estivesse, fazia um esforço para sorrir para Rosa e para Tainá, fingindo que não sentia medo quando sentia, tentando proteger o pai do desespero que já havia tomado conta da casa. Os dias se tornaram uma sequência de idas ao hospital e retornos carregados de exames, receitas, expectativas sempre frustradas. "Doutora,
Clara Luz fazia o possível para trazer alguma luz ao ambiente, buscando conselhos em grupos de médicos, trocando mensagens com especialistas e tentando não perder a humanidade. Quando entrava no quarto, era recebida por Helena com um sorriso cansado, mas sincero. "A senhora trouxe alguma mágica hoje?" A médica sempre respondia: "Hoje trouxe só um pouco de esperança e um abraço apertado." Rosa notava cada detalhe. Helena perdia peso rapidamente. As mãos pequenas e geladas ficavam ainda menores diante dos remédios fortes, das reações imprevisíveis, dos enjoos constantes. Augusto alternava momentos de fúria, em que culpava o mundo e ameaçava processar hospitais, com períodos de silêncio sentado ao lado da filha, chorando sem som. Às vezes, os dois ficavam juntos olhando a chuva pela janela. Helena desenhando corações no vidro. Augusto tentando memorizar cada traço do rosto da filha, temendo não ter tempo para gravar tudo na memória. O dinheiro comprava conforto, mas não trazia respostas. Rosa recebia o pagamento todo mês, mas trocava horas extras por momentos de carinho, contando histórias inventadas e embalando a menina nos braços quando ela tremia de medo do escuro. Nem as melhores cuidadoras conseguiam criar o laço que Rosa criava com Helena. Tainá, sentada no tapete do quarto, fazia perguntas sobre anjos. Perguntava se Rosa achava que existia um céu para as meninas boas e se Helena teria medo se um dia fosse para lá. Rosa sempre respondia que o amor era a única coisa que ninguém tirava da gente e que, enquanto existisse amor naquela casa, Helena não estaria sozinha. Às vezes, Augusto interrompia a conversa, pedia para Rosa sair, como se quisesse proteger a filha de pensamentos negativos. Mas Rosa sabia que Helena precisava de verdade e de presença mais do que de promessas inalcançáveis. O ciclo de tentativas se repetia. Cada novo médico prometia esperança, cada tratamento experimental trazia efeitos colaterais piores do que os anteriores. O corpo de Helena resistia, mas sua energia se esvaía. Rosa sentia o cheiro de remédio impregnando o quarto. Via as bonecas ganhando pó, as fantasias de princesa esquecidas no armário. A casa, que um dia fora cenário de festas e encontros, agora era dominada pelo som dos aparelhos médicos e das conversas sussurradas. Augusto não aceitava respostas negativas. Exigia novas opiniões, contratava especialistas para consultorias privadas. Chegou a pagar uma equipe de pesquisa para analisar o genoma de Helena em busca de tratamentos inovadores. Mas a doença avançava sem pedir licença, como uma sombra silenciosa. Num domingo chuvoso, Rosa encontrou Augusto dormindo na poltrona do quarto da filha, com a mão ainda segurando a de Helena. Pela primeira vez, sentiu compaixão pelo patrão. Sabia o que era perder uma filha, sabia o desespero de tentar negociar com o destino. Ficou ali, observando pai e filha dormindo, e prometeu a si mesma não deixar que a menina partisse sem sentir o que era ser amada e acolhida de verdade. Naquela mesma noite, Helena acordou assustada. Chorou baixinho, pediu para Rosa cantar a música de ninar da infância de sua mãe. Rosa cantou baixinho, embalando a menina como fazia com sua própria filha anos atrás. Não havia luxo, nem tecnologia, nem promessa de cura capaz de aliviar aquele medo. Havia apenas calor humano, um colo seguro, uma história contada à meia luz e a certeza de que, apesar de todo o dinheiro do mundo, existem coisas que só a presença sincera e o afeto verdadeiro conseguem oferecer. E naquele instante, Helena adormeceu nos braços de Rosa, com o coração mais leve, sentindo que, enquanto tivesse amor, ainda havia esperança. A madrugada chegou pesada e silenciosa. Depois da última crise, Helena dormiu embalada pela canção de Rosa, o rosto sereno apesar do corpo enfraquecido. No corredor, Augusto vigiava a porta do quarto com olhos marejados, tentando entender onde tudo havia desandado. Quando finalmente adormeceu,
Sonhou com a infância da filha, com tardes no jardim que nunca mais voltariam. Pela manhã, Helena despertou mais fraca, mas com um brilho insistente no olhar. Rosa ajeitou os travesseiros, trouxe um chá morno e tentou esconder o cansaço no sorriso. Augusto entrou de mansinho, esperando encontrar a filha sonolenta, mas foi recebido com um pedido inesperado. Helena estava com a voz baixa, mas havia uma firmeza ali que surpreendeu até Rosa. Pai, posso te pedir uma coisa? Augusto se sentou ao lado da cama, os olhos cansados procurando esperança onde já não existia. Helena respirou fundo, como se precisasse juntar coragem para falar. Eu queria uma festa de aniversário. De verdade, nunca tive uma. O pedido ficou no ar, flutuando entre os três. Rosa segurou o ar por um segundo. Augusto hesitou, buscando uma resposta que não soasse como piedade ou negação. Mas, filha, a gente pode fazer quando você melhorar, prometo. Helena sacudiu a cabeça. Não, pai, eu quero agora. Com bolo, fantasia, música, com a Tainá e todo mundo aqui. Augusto sentiu o peito apertar, o nó subindo pela garganta. Rosa percebeu a urgência no olhar da menina. Não era só um desejo, era uma despedida silenciosa, um jeito de ser lembrada como queria, feliz, cercada de afeto, mesmo que por uma tarde apenas. Depois de um tempo em silêncio, Augusto assentiu. Passou a mão nos cabelos da filha, prometendo que seria a melhor festa de todas. Helena sorriu, um sorriso pequeno, quase infantil, mas cheio de gratidão. Rosa saiu do quarto contendo as lágrimas, já pensando nos detalhes. Bolo de chocolate com morango, balões coloridos, música alta, confetes, brigadeiros enrolados à mão. Enquanto isso, Augusto começou a ligar para médicos, perguntando sobre cuidados, limites, sobre como proteger Helena mesmo num momento de alegria. Doutora Clara Luz foi chamada para orientar cada passo. Ela vai se cansar rápido, mas a felicidade pode ser o melhor remédio, disse a médica com delicadeza. Rosa ficou encarregada dos convites. Ligou para os poucos colegas de escola que restavam, falou com as mães do condomínio, combinou a presença de Tainá e das crianças que sabiam respeitar o silêncio e o tempo de Helena. A semana se transformou em expectativa. Pela primeira vez em meses, Helena parecia animada. Perguntava sobre a cor dos balões, sugeria temas para a festa, pediu para Rosa ajudar a escolher um vestido especial, o mesmo azul claro que usou no último Natal. Rosa lavou o vestido à mão, ajeitou os detalhes, bordou pequenas flores brancas na barra para dar um ar de novidade. Augusto, por sua vez, supervisionou a decoração, pediu um bolo artesanal, comprou luzinhas e fitas coloridas. O jardim foi decorado discretamente, pois Helena não poderia ficar muito tempo ao ar livre, mas o ambiente inteiro foi preenchido de cuidado e amor. Tainá chegou cedo, trazendo um presente simples embrulhado em papel de revista. Um caderno com desenhos feitos por ela, retratando as aventuras das duas pelo condomínio, as tardes embaixo da mangueira, as conversas debaixo da escada. Helena abraçou a amiga, segurando forte, como se já soubesse que cada gesto era precioso demais para ser desperdiçado. No início da tarde, as crianças foram chegando aos poucos, acompanhadas dos pais, que traziam palavras baixas e olhares compreensivos. Rosa coordenou tudo com naturalidade, organizando jogos leves, rodando músicas alegres, servindo suco em copos coloridos. Helena permaneceu quase o tempo todo sentada numa cadeira forrada de almofadas, mas o sorriso não saiu do rosto. Ela ganhou presentes simples, bonecas, livros de histórias, caixinhas de lápis de cor, e fez questão de agradecer cada um, olhando nos olhos, segurando a mão de quem se aproximava. Augusto observava de longe, os olhos marejados, tentando guardar cada detalhe. Viu a filha rir com Tainá, cantar baixinho, experimentar um brigadeiro e pedir para Rosa dançar com ela uma valsa desajeitada. O ponto alto da festa foi o parabéns,
Rosa trouxe o bolo, coberto de chocolate e morangos, com uma vela solitária no meio. Todos se reuniram ao redor de Helena, que fechou os olhos, fez um pedido silencioso e soprou a vela com a força que lhe restava. Augusto não conteve as lágrimas ao ver a filha cercada de tanto carinho. No canto, Rosa também chorou, mas logo enxugou o rosto, retomando o sorriso para não preocupar Helena. Doutora Clara Luz, presente o tempo todo, observou a cena com ternura. Notou como a felicidade fazia bem para Helena, mesmo que fosse por pouco tempo. Depois dos parabéns, Helena pediu para ficar um pouco sozinha no quarto, dizendo que precisava descansar. Rosa a acompanhou, ajudou a trocar de roupa e ficou sentada ao lado da menina, que olhou para a faxineira com ternura. Foi o melhor aniversário da minha vida, sussurrou Helena. Rosa segurou sua mão, acariciando os dedos finos, prometendo que estariam juntas para sempre, não importava o que acontecesse. Lá fora, Augusto agradeceu silenciosamente por aquela trégua, por ver a filha sorrindo de verdade depois de tantos meses de dor. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, a mansão parecia menos fria, como se aquela pequena festa tivesse devolvido um pouco da vida perdida. E enquanto Helena dormia, abraçada ao presente de Tainá, Augusto e Rosa permaneceram acordados na sala, conversando baixinho, compartilhando memórias e esperanças, sentindo que, pelo menos naquele dia, o amor venceu o medo. A noite caiu lenta sobre a mansão Brandão. Depois do último pedido de Helena, tudo dentro da casa parecia suspenso entre a alegria recente e uma tristeza que ninguém queria nomear. Rosa acordou cedo, antes do sol nascer, e ficou sentada na varanda olhando o jardim úmido, ouvindo os primeiros pássaros e tentando encontrar forças para mais um dia. A festa tinha deixado marcas nos detalhes, confetes nos tapetes, laços coloridos nas cadeiras, cheiro doce de brigadeiro impregnado na cozinha. Helena despertou com o rosto febril, mas o olhar ainda trazia o brilho da tarde anterior. Ela pediu para Rosa trazer os cartões que recebeu, um a um, para ler em voz alta. Queria lembrar quem esteve ao seu lado, quem sorriu, quem chorou baixinho atrás da mesa de doces. Rosa sentou na beirada da cama e leu cada recado devagar, como se esticasse o tempo de cada lembrança. Helena ria com as piadas das crianças, mostrava os desenhos de Tainá, apertava o ursinho novo e pedia para Rosa guardar tudo na caixa de sapatos, onde sempre escondeu seus segredos. Augusto passou a manhã andando pela casa em silêncio. Olhava o celular, lia e relia os laudos médicos, escrevia perguntas para a doutora Clara Luz, que já avisara que passaria no fim do dia para reavaliar Helena. No meio da manhã, Tainá chegou com a mãe. Sentou-se ao lado da amiga, segurando sua mão e contando histórias do condomínio, das brincadeiras de esconde-esconde, das pequenas aventuras que dividiam longe dos adultos. Helena ouvia tudo em silêncio, de olhos fechados, como se cada palavra da amiga fosse capaz de adormecer a dor. Rosa aproveitou aquele instante para arrumar a casa, lavar a louça da festa, limpar os balões murchos que já pendiam nos cantos do salão. Em certo momento, achou um bilhete antigo de Helena dentro de uma gaveta rabiscado com lápis de cor. Rosa, você é meu porto seguro. As lágrimas vieram, mas ela se obrigou a respirar fundo e voltar ao trabalho. À tarde, a mansão voltou a encher com sons de vozes baixas. Familiares distantes, vizinhos do bairro, amigas de Helena que não puderam vir no dia da festa, todos vinham deixar um recado, uma lembrança, um bolo de fubá ou um vasinho de flores. Augusto recebia todos com educação, mas o olhar perdido denunciava que sua cabeça estava longe, sempre presa à doença da filha. Rosa, porém, fazia questão de acolher cada pessoa com um sorriso verdadeiro. Distribuía pedaços de bolo, servia café passado na hora, contava sobre a festa e sobre como Helena ficou feliz. Quando as visitas iam embora, ela voltava para o quarto e trazia novidades para animar a menina.
Hoje, a vizinha trouxe flores amarelas só para você. Olha, a Dona Celeste mandou rezar uma missa em seu nome. No fim da tarde, doutora Clara Luz chegou. Sentou-se ao lado de Helena, mediu sua pressão. Escutou o coração com o estetoscópio. Examinou os olhos fundos da menina. Augusto fez perguntas em voz baixa, quase como se pedisse permissão para sentir esperança. Clara foi honesta. Disse que a festa fez bem para Helena, mas o corpo já não respondia mais como antes. Os remédios seriam ajustados para amenizar a dor, mas era importante estar atento aos sinais do corpo e cuidar do conforto da menina acima de tudo. Rosa ouviu cada palavra segurando a mão de Helena, sentindo o coração apertado ao perceber que não havia mais nada a fazer, além de estar presente. Helena pediu para tomar banho antes do jantar. Rosa preparou a água morna, separou o sabonete favorito da menina e ficou sentada no chão do banheiro enquanto Helena brincava com a espuma. Conversaram sobre a escola, sobre as festas juninas do interior, sobre as músicas que a mãe cantava para ela antes de dormir. Augusto entrou no banheiro em silêncio, se sentou no tapete e ficou ali apenas observando, com os olhos marejados, incapaz de interromper aquele momento de intimidade e aconchego. Quando a noite chegou, Rosa ajudou Helena a vestir o pijama azul, penteou os cabelos curtos e deitou-se ao lado da menina. As luzes do abajur desenhavam sombras suaves no quarto. Helena puxou o cobertor até o queixo e pediu para Rosa não ir embora. Rosa ficou ali, contando histórias antigas, lembrando do tempo em que ela mesma era criança e dormia embalada pela voz da mãe. Augusto, do outro lado da porta, sentia o peso de tudo o que estava acontecendo, o medo de perder a filha e a gratidão por Rosa estar ali, firme como uma rocha, mesmo quando o chão parecia desabar sob seus pés. Tainá foi a última a ir embora. Antes de sair, abraçou Helena por um tempo longo, sussurrando ao ouvido da amiga uma promessa de voltar todos os dias, até que ela se sentisse melhor. Helena sorriu, cansada, mas com os olhos brilhando de felicidade. Rosa apagou as luzes do quarto. Ficou de vigília ao lado da menina e, mesmo cansada, sentiu o peito aquecido por saber que, ao menos por algumas horas, Helena foi só uma criança feliz, cercada de amor e de cuidados, mesmo sob a sombra que insistia em rondar o lar da família Brandão. A noite avançava devagar, pesada e cheia de silêncios profundos, como se a própria casa tivesse medo de respirar mais alto. Rosa ficou ao lado de Helena, sentada numa poltrona antiga, esperando a menina adormecer. A luz do abajur iluminava o rosto pálido de Helena, que segurava forte o bichinho de pelúcia que ganhou de Tainá. De vez em quando, Augusto abria a porta devagar e espiava, hesitando entre entrar e não perturbar a cena. Ele se sentia cada vez mais espectador e menos protagonista da própria vida. Vez ou outra, Helena se mexia, chamava Rosa em voz baixa para pedir água, cobertor ou simplesmente para sentir a mão quente da faxineira segurando a sua. O cansaço do corpo, somado ao efeito dos remédios, deixava a menina mais sonolenta, mas a mente parecia inquieta, pulando de lembrança em lembrança. Já era quase meia-noite quando Helena, com os olhos ainda abertos e fixos no teto, pediu para Rosa sentar mais perto. Rosa trocou de lugar, puxou a cadeira para junto da cama e acariciou os cabelos ralos da menina. No silêncio que se formou, Helena olhou para Rosa com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. "Rosa, posso te perguntar uma coisa?" A faxineira assentiu, o coração batendo mais rápido, como se já soubesse que viria algo importante. Helena demorou alguns segundos para encontrar as palavras, mexendo no lençol com as mãos magrinhas. "Você acha que eu vou morrer?" A pergunta saiu tão baixa que por um momento Rosa pensou ter entendido errado, mas quando olhou nos olhos da menina, não restou dúvida. Rosa sentiu um aperto na garganta. As lembranças da filha perdida anos antes, voltando como um soco.
Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para não desabar. Por que você está perguntando isso, minha flor? Helena deu de ombros, com uma honestidade desarmante. Eu ouço o papai chorando às vezes. Vejo todo mundo triste, até a festa. Parecia que as pessoas estavam se despedindo. Rosa segurou as lágrimas, apertou a mão da menina entre as suas e ficou alguns segundos em silêncio, como se procurasse a resposta certa dentro do próprio peito. Augusto, que passava pelo corredor, ouviu a voz da filha e parou perto da porta, sem coragem de entrar. Ele ficou ali, tentando decifrar o tom da conversa, dividido entre o medo de escutar o que não queria e a necessidade de proteger Helena. Rosa então falou, com a voz embargada, mas cheia de sinceridade. Sabe, Helena, eu já perdi uma filha, e tem coisas que nem os médicos, nem os remédios, nem ninguém pode prometer. Mas uma coisa eu posso te garantir. Você nunca vai estar sozinha. Eu vou ficar aqui, todos os dias, contando histórias, te fazendo companhia, seja para sorrir ou para chorar. Helena mordeu os lábios, olhou para o teto e deixou uma lágrima escorrer pelo rosto. Eu tenho medo, Rosa. Às vezes sonho que acordo e está todo mundo longe de mim. Rosa enxugou a lágrima com o polegar e beijou a testa da menina. Eu também sinto medo, às vezes, mas quando a gente está junto, de mãos dadas, parece que o medo diminui um pouco, não parece? Helena assentiu, respirando fundo, sentindo a mão da faxineira apertada na sua. Lá fora, Augusto desabou em lágrimas silenciosas, encostado na parede, ouvindo cada palavra, sentindo a dor da filha atravessar seu próprio peito. Ele pensou em todas as coisas que nunca disse, nas vezes que ficou ausente, nos dias que trocou o carinho pelo trabalho e sentiu um peso ainda maior por não saber proteger Helena desse destino. No quarto, Rosa pediu para Helena fechar os olhos, prometendo ficar ali até o sono chegar. A menina puxou o braço da faxineira e sussurrou: "Você acha que tem um lugar bonito quando a gente vai embora?" Rosa pensou na filha, nos sonhos não realizados, nas histórias que contava para Helena todas as noites. Acho que tem sim. Acho que é um lugar cheio de amor, de abraço apertado, de gente que cuida da gente. Mas por enquanto, você está aqui comigo, e é isso que importa. O resto, a gente enfrenta juntas. Helena sorriu de leve, deixando o sono chegar devagar, com a mão entrelaçada à de Rosa. A madrugada caiu ainda mais silenciosa, mas dentro do quarto havia uma sensação de paz rara. Rosa ficou ali por horas, vigiando o sono da menina, repetindo baixinho promessas de proteção e amor. No corredor, Augusto ainda chorava, tentando encontrar um jeito de ser forte quando o tempo só parecia escapar. O mundo lá fora seguia seu ritmo, mas naquela casa, tudo se resumia ao calor de duas mãos dadas, a uma pergunta difícil, a uma resposta verdadeira e à coragem silenciosa de quem não desiste do amor, mesmo diante do medo. O ChatGPT disse: o amanhecer trouxe uma claridade suave que invadiu o quarto de Helena sem pedir licença. Rosa mal pregou os olhos naquela noite, vigiando o sono inquieto da menina e relembrando as palavras sussurradas no escuro. Sentia no peito o peso de uma promessa silenciosa, a mesma sensação que tivera anos antes ao segurar sua própria filha doente pela última vez. No café da manhã, Helena acordou com a voz fraca, mas sorriu ao ver Rosa arrumando a mesa com o prato preferido. Augusto apareceu pouco depois, tentando disfarçar o cansaço e os olhos avermelhados. Sentou-se entre as duas, procurando normalidade onde não havia, perguntando se Helena queria ouvir uma história ou ver um filme. Helena apenas pediu para Rosa ficar por perto. Os dias passaram arrastados, com visitas de doutora Clara Luz se tornando mais frequentes. A médica trazia novos remédios, ajustava dosagens, mas sempre reservava um tempo para conversar com Helena sobre sonhos, lugares que gostaria de conhecer, músicas preferidas. Rosa ouvia cada palavra e guardava tudo, como se memórias pudessem servir de proteção para o que vinha pela frente.
Augusto oscilava entre esperança e desespero, ligando para hospitais de fora do país, pedindo opiniões para especialistas e insistindo para que Rosa anotasse cada detalhe de rotina da filha, como se algum padrão pudesse revelar uma saída. Numa dessas noites, depois que Helena adormeceu, Rosa ficou sozinha na cozinha. Sentou-se diante do computador antigo da casa. Abriu dezenas de abas e se perdeu em artigos, fóruns de mães, relatos de casos e notícias sobre tratamentos pouco conhecidos. Esbarrou em um texto sobre transplante de fígado feito com doador vivo, uma possibilidade remota, mas real, onde um adulto saudável poderia doar parte do órgão para uma criança. O procedimento era arriscado, envolvia compatibilidade rara. Mas nos relatos que lia, havia famílias que tinham vencido a doença graças a essa chance inesperada. Rosa sentiu o coração acelerar. Levantou-se da cadeira, olhou para a casa adormecida e entendeu que precisava tentar. Na manhã seguinte, pediu licença para sair mais cedo, dizendo que resolveria algo pessoal. Foi até um laboratório, enfrentou o constrangimento de explicar seu motivo para o teste e entregou seus dados, esperando no fundo do peito que aquela ideia não fosse apenas uma esperança tola. Os dias seguintes foram de espera, de ansiedade crescente, de olhares para o telefone a cada minuto. Quando finalmente recebeu a ligação, as mãos tremeram. Do outro lado, a atendente explicou que a compatibilidade era rara, mas naquele caso, os exames mostravam que Rosa era compatível com Helena, capaz de doar parte do fígado sem grandes riscos. Ela saiu do laboratório com o papel nas mãos, os olhos cheios de lágrimas. O caminho de volta foi feito em silêncio, o documento dobrado no bolso do avental, a cabeça fervilhando de pensamentos. Rosa não contou nada a ninguém. Apenas cozinhou, arrumou a casa, cuidou de Helena com o mesmo cuidado de sempre, mas agora sentia dentro de si um segredo que mudava tudo. Augusto notou a mudança no olhar dela, mas não teve coragem de perguntar. Doutora Clara percebeu um brilho diferente, mas respeitou o silêncio. Certa noite, Helena teve um acesso de dor mais forte e precisou de calmante. Rosa ficou ao lado dela até o efeito do remédio fazer a menina adormecer. Sentiu o desejo urgente de conversar com alguém, de dividir o peso da decisão, mas preferiu guardar tudo, esperando o momento certo. Resolveu procurar doutora Clara Luz no consultório, levando consigo o envelope do laboratório. Ao chegar, entregou o documento e explicou tudo. Como teve a ideia, como fez os exames e que estava disposta a passar pela cirurgia se isso significasse dar uma nova chance para Helena. Doutora Clara, surpresa, leu o papel atentamente. Questionou detalhes sobre a saúde de Rosa. Falou sobre riscos, mas reconheceu que a compatibilidade era uma esperança rara. Pediu um tempo para analisar o caso com calma e prometeu conversar com Augusto antes de qualquer decisão. No caminho de volta para casa, Rosa sentiu um frio na barriga, misto de medo e coragem. Olhou para o céu, lembrou da filha que perdera e pediu força para seguir adiante. Em casa, Helena já dormia, respirando devagar, abraçada ao ursinho de pelúcia. Rosa sentou na ponta da cama, segurou a mão pequena da menina e fez uma promessa silenciosa, como se só o coração pudesse ouvir. Augusto, trancado no escritório, pensava nas opções, pesquisava clínicas em outros países e ignorava, por enquanto, a revolução silenciosa que se armava debaixo do próprio teto. Nos dias que se seguiram, Rosa manteve o segredo. Sabia que, dali em diante, nada seria simples. Mas dentro dela, pela primeira vez em meses, sentia uma fagulha de esperança. Não vinda dos remédios, nem das contas bancárias, mas do próprio sangue. Ou melhor, de um laço mais forte do que o sangue. Um laço criado na dor, no amor e na coragem de quem não desiste de lutar por quem ama. O ChatGPT disse: no dia seguinte, Rosa acordou antes do sol, como de costume, mas seu peito carregava um peso diferente.
Ela olhou para Helena dormindo e sentiu uma urgência que nunca havia sentido antes. Preparou o café, deixou o pão na mesa e, enquanto Augusto ainda dormia, saiu para encontrar Doutora Clara Luz no hospital. No caminho, as ruas estavam vazias, o céu ainda acinzentado, e cada passo parecia um desafio ao desconhecido. Doutora Clara recebeu Rosa com preocupação, convidou-a para entrar em sua sala e fechou a porta. Rosa tirou o envelope do bolso e entregou à médica. Eu sou compatível. Quero ser doadora para a Helena. Sei dos riscos, mas estou decidida. Doutora Clara leu os resultados, conferiu cada linha, sentiu a esperança misturada à responsabilidade. Rosa, eu entendo sua vontade, mas a situação não é tão simples. A legislação exige que o doador seja parente próximo ou responsável legal pela criança. O hospital vai exigir autorizações, parecer do conselho ético, não posso garantir que vão aprovar. E se aprovarem, é uma cirurgia de risco, tanto para você quanto para Helena. Rosa ficou em silêncio, apertando o pano do avental entre os dedos. Eu sei, doutora, mas se existe uma chance, eu não posso cruzar os braços. Doutora Clara pediu tempo para consultar a equipe médica e jurídica do hospital. Nos corredores, Rosa sentia olhares de curiosidade e preocupação. Nunca imaginou que lutar por alguém pudesse envolver tantos obstáculos que não dependiam do coração, mas de papelada e regras frias. Voltou para casa com o coração apertado, mas sem perder a determinação. Helena estava no quarto com Tainá, brincando com os lápis de cor, quando Rosa chegou. A menina abriu um sorriso e perguntou se ela tinha trazido pão doce, como fazia quando voltava do centro. Rosa respondeu com um abraço demorado, tentando guardar aquela cena na memória. Augusto apareceu pouco depois, avisando que precisava conversar com Rosa. Chamou-a para o escritório e fechou a porta atrás de si. O rosto dele trazia um cansaço pesado, a barba por fazer, as olheiras ainda mais fundas. A doutora Clara falou comigo. Ela contou sobre os exames. Você não precisava ter feito isso, Rosa. Eu não posso permitir que você se arrisque dessa forma. Rosa sentiu o peito apertar, mas respondeu com firmeza. Eu não poderia viver comigo mesma se não tentasse. Eu amo essa menina como se fosse minha filha. O senhor sabe o que é perder uma filha, sabe o que é olhar para um quarto vazio e sentir que nunca mais vai ser inteiro. Eu não quero isso para a Helena, nem para o senhor. O silêncio se instalou entre eles, apenas interrompido pelo barulho distante das crianças brincando. Augusto tentou argumentar, dizendo que existiam outras opções, que talvez algum parente distante pudesse aparecer, que ainda poderiam tentar tratamentos experimentais no exterior. Rosa, no entanto, sabia que o tempo era inimigo. O Senhor já fez tudo o que podia com dinheiro. Agora talvez só reste o que a gente pode fazer com o coração. Augusto sentou-se à mesa, cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. Rosa ficou ao lado dele, respeitando o momento. Quando ele voltou a falar, a voz saiu baixa. Eu não quero perder você também. Se algo der errado, eu nunca me perdoaria. Rosa assentiu, os olhos marejados, mas determinada. Eu entendo, mas eu prefiro arriscar minha vida tentando salvar a dela do que passar o resto dos meus dias pensando que poderia ter feito mais. Nos dias que seguiram, o assunto pairou sobre a casa como uma nuvem pesada. Augusto evitava Rosa, mergulhado nos próprios medos, e Helena percebia a tensão no ar, embora ninguém explicasse o motivo. Doutora Clara correu atrás dos documentos, reuniu o conselho do hospital, pediu pareceres e tentou sensibilizar a equipe para o caso. Rosa compareceu a entrevistas com assistentes sociais, respondeu perguntas, falou sobre sua história, sobre a filha perdida, sobre o laço com Helena. Cada resposta era um misto de dor e esperança. A equipe médica se dividia entre o desejo de ajudar e o receio de desrespeitar as normas. O hospital era um labirinto de portas fechadas e corredores frios, onde a vida de Helena dependia menos do afeto e mais das regras.
Numa manhã de chuva, Rosa recebeu um telefonema da doutora Clara. Preciso que venha ao hospital hoje. O conselho vai ouvir o seu pedido. Rosa vestiu a melhor roupa que tinha, prendeu o cabelo com cuidado e caminhou pelo corredor como quem vai para uma batalha. Sentou-se diante de uma mesa cheia de médicos, advogados, assistentes sociais. Falou com o coração nas mãos, contou sobre Helena, sobre o quarto de brinquedos, sobre as noites embalando a menina nos braços. Terminou dizendo que, para ela, laços de sangue são importantes, mas laços de amor podem ser ainda maiores. A sala ficou em silêncio por alguns segundos antes que as perguntas técnicas recomeçassem. Rosa respondeu tudo com paciência, sem se exaltar. Na volta para casa, encontrou Augusto no portão, esperando. Ele olhou para ela de um jeito diferente, mais humano, menos patrão. O que quer que aconteça, Rosa, obrigado por tudo que está fazendo. Eu nunca vou esquecer. Rosa apenas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Entrou, subiu até o quarto de Helena e encontrou a menina desenhando estrelas num papel. Sentou-se ao lado da cama, pegou o lápis e começou a colorir junto. A esperança de Rosa agora morava em cada traço, em cada cor, em cada detalhe compartilhado naquele quarto onde o amor era mais forte que qualquer barreira imposta pelo mundo lá fora. O ChatGPT disse: a decisão pairava sobre a mansão como uma tempestade que ameaça romper a qualquer momento. Os dias seguintes ao depoimento de Rosa diante do conselho foram de espera angustiante. Augusto pouco falava, sumia pelos corredores ou se trancava no escritório, consultando médicos, conversando com advogados, tentando encontrar brechas que aliviassem o risco para Rosa e para a filha. Em cada canto da casa, o clima era de suspensão, como se todos ali aguardassem a chegada de uma resposta que não dependia apenas deles. Rosa tentava agir com naturalidade, mas Augusto percebia o olhar ansioso e a respiração presa sempre que a campainha tocava ou o telefone tocava em horários incomuns. Helena também sentia, do seu jeito silencioso, que alguma coisa importante estava prestes a mudar. O corpo já não respondia mais como antes. Ela dormia por horas, acordava perdida, e a única coisa que ainda lhe fazia sorrir eram as visitas de Tainá e as mãos de Rosa, que nunca a deixavam sozinha. Augusto, diante do impasse, foi até o hospital encontrar doutora Clara Luz. Sentaram-se em um café perto do centro médico, longe dos olhos curiosos e do burburinho dos corredores. Ele queria ouvir da médica a verdade, sem filtros. Doutora, se fosse sua filha, o que faria? Doutora Clara não respondeu de imediato. Bebeu um gole de café e olhou nos olhos de Augusto. Se eu amasse tanto quanto você ama Helena, faria tudo. Mas eu também entendo a responsabilidade que carrega. Rosa tem o direito de decidir. E Helena precisa de todos nós. A conversa ficou suspensa no ar. Augusto sentiu o peso de cada palavra, de cada olhar. Voltou para casa ainda mais dividido, os pensamentos em conflito constante, o desejo de salvar a filha, o medo de perder Rosa, a culpa por tudo que não conseguiu impedir. Naquela noite, Rosa encontrou Augusto sentado na biblioteca, cercado de papéis, o rosto envelhecido pelo cansaço. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro dele e esperou que ele dissesse algo. Eu não durmo mais, Rosa. Tenho medo de tomar a decisão errada e acabar destruindo o pouco que me resta. Rosa sentou-se ao lado, firme. Às vezes, não existe escolha certa ou errada. Só existe aquilo que a gente pode carregar. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o relógio marcar o tempo que parecia nunca passar. No quarto, Helena chamava baixinho pela faxineira. Rosa se despediu de Augusto e subiu as escadas. Sentou-se ao lado da menina e segurou sua mão. Você vai ficar bem, Rosa? Helena perguntou com uma expressão preocupada. Rosa sorriu, apesar do medo. Vou sim, minha flor. Sabe por quê? Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente faz tudo para dar uma chance para esse amor continuar existindo.
O conselho do hospital finalmente deu uma resposta. A autorização seria concedida, desde que todos assinassem um termo de responsabilidade e a equipe médica estivesse segura das condições de saúde de Rosa. Augusto recebeu a notícia como se tivesse levado um choque. Precisou de tempo para assimilar que agora a escolha era de fato dele. Naquele dia, ligou para o advogado da família, conversou novamente com a doutora Clara Luz e, pela primeira vez, pediu para ficar sozinho no quarto de Helena. Passou horas ali, observando a filha dormir, ouvindo o som fraco da respiração, tentando guardar na memória cada detalhe. Ao sair, procurou Rosa na copa e sentou-se à mesa. Se for isso que você quer, se está realmente disposta, eu não vou mais tentar impedir. Só me promete uma coisa, que vai voltar para casa, que vai voltar para nós. Rosa pegou a mão dele com carinho. Eu não prometo nada além de tentar com todas as forças. Os preparativos para a cirurgia começaram no dia seguinte. Rosa fez exames, consultas, conversou com psicólogos e com a equipe de transplante. Helena foi internada para monitoramento. Tainá apareceu no hospital, levou desenhos e sussurrou no ouvido da amiga promessas de novas brincadeiras assim que ela voltasse para casa. Augusto passou a noite acordado, andando pelos corredores do hospital, revendo mensagens antigas da esposa, sentindo falta de um conselho que nunca mais viria. Clara Luz acompanhava tudo de perto, supervisionando cada detalhe, incentivando Rosa com palavras de coragem e confiança. Na sala de espera, Augusto olhava para a filha e para Rosa e percebeu que, no fim, não era mais o dinheiro, nem o status, nem as regras do mundo que importavam. Era o amor, em todas as formas possíveis. Na véspera da cirurgia, Helena chamou o pai e Rosa para uma conversa a sós. Queria ouvir dos dois que tudo ficaria bem, mesmo que ninguém pudesse prometer. Augusto, com lágrimas nos olhos, disse que o amor deles era maior que qualquer medo. Rosa segurou as mãos de Helena, olhou nos olhos da menina e prometeu que estaria com ela em todos os momentos, seja qual fosse o desfecho. Antes de dormir, Helena pediu que Rosa contasse de novo a história das estrelas, aquela em que toda pessoa amada vira uma luz no céu. Rosa contou baixinho, com a voz embargada, e ficou ali até Helena adormecer, com um sorriso cansado nos lábios. No silêncio daquela noite, cada um na mansão Brandão sabia que a escolha feita naquele momento mudaria para sempre todos os laços de amor e coragem que já existiram ali. O hospital amanheceu com uma luz tímida, filtrando pelas janelas largas do centro cirúrgico. Era um dia que parecia comum para quem passava lá fora, mas para Augusto, Rosa e Helena, tudo girava em torno daquele instante. A esperança depositada num gesto de coragem silenciosa, mais forte que qualquer promessa de milagre. Augusto caminhava pelos corredores, com a roupa amassada da noite em claro e a cabeça pesada por pensamentos que não cessavam. Ele olhava para a sala de espera, para os retratos de médicos nas paredes, para o relógio que insistia em avançar mais devagar do que o coração batia. O tempo do hospital era outro, feito de minutos longos, silêncios densos e promessas que ninguém ousava fazer em voz alta. Rosa foi levada para a preparação da cirurgia antes mesmo do sol subir no horizonte. Helena, na enfermaria, segurava o ursinho de pelúcia com uma das mãos e com a outra apertava os dedos de Augusto. "A Rosa vai voltar, não vai?" Ela perguntava baixinho, com um medo disfarçado de esperança. Augusto tentava sorrir, garantindo que sim, mas sabia que nada era certo ali. A equipe médica veio buscá-la para os exames finais. Doutora Clara Luz passou para conversar, explicou cada passo. Explicou que estavam diante de um procedimento difícil, mas não impossível. Rosa foi levada de cabeça erguida, trocou um último olhar com Augusto e sorriu para Helena, que a observava pela janela do corredor. Na sala de cirurgia, a equipe se organizou como numa coreografia silenciosa, cada um ciente do valor do que estava para acontecer.
Na sala de espera, Augusto sentou-se num canto, com a cabeça entre as mãos, revendo mentalmente toda a trajetória da filha, as perdas, os desencontros, as promessas que não pôde cumprir. Lembrou do rosto da esposa, dos planos antigos de ver Helena crescer saudável, dos momentos em que trocou o tempo ao lado da filha por reuniões, negócios e números que agora pareciam não valer nada. Tainá chegou cedo, trazendo desenhos e recados de apoio das outras crianças. Sentou-se ao lado de Helena, abraçando a amiga e prometendo que ficaria ali até tudo passar. A menina, mesmo fraca, sorria ao ver a dedicação da amiga. As horas se arrastaram, e a cada notícia vinda da equipe médica, Augusto sentia o corpo estremecer. Do outro lado da parede, Rosa estava deitada sob as luzes frias do centro cirúrgico. Fechou os olhos por um instante e se lembrou do interior, dos cheiros de casa, do rosto da filha que perdeu, do dia em que chegou à mansão Brandão com medo e esperança na mala. Rezou baixinho, pediu proteção para Helena, pediu força para si mesma e aceitou, sem reservas, todo o risco daquela escolha. Não era sangue, não era laço de nascimento, mas era amor do tipo que não pede nada em troca. O amor de quem decide cuidar mesmo quando ninguém mais vê sentido. A cirurgia começou, envolta num clima tenso, mas aos poucos as coisas seguiram como o planejado. O tempo do hospital era feito de esperas, olhares cruzados, dedos apertando celulares em busca de qualquer notícia. Augusto levantava a cada movimento do corredor, perguntava para as enfermeiras, agradecia a cada informação, mesmo as pequenas. Quando finalmente doutora Clara Luz apareceu, exausta, mas com um sorriso aliviado, ele sentiu os ombros desabarem. Deu tudo certo, ela disse. A Rosa está estável e a Helena já está sendo levada para a UTI. Agora precisamos esperar a recuperação. Augusto agradeceu sem conseguir falar, abraçou Helena e chorou, dessa vez sem vergonha, sentindo que pela primeira vez em anos não estava sozinho naquele medo. Helena foi transferida para a UTI infantil. A recuperação seria lenta, exigindo atenção redobrada, mas cada pequeno sinal de melhora era comemorado como uma vitória. Rosa acordou no quarto do pós-operatório com uma sensação estranha, uma mistura de dor e alívio. Perguntou logo por Helena, e uma enfermeira respondeu que a menina estava bem, reagindo como esperado. Rosa fechou os olhos, agradecida, e deixou as lágrimas rolarem livremente. No dia seguinte, Augusto foi visitá-la. Sentou-se ao lado da cama, segurou a mão dela e ficou em silêncio, apenas sentindo gratidão. Eu não sei como agradecer, disse. Rosa sorriu fraco. Só me prometa que nunca vai deixar a Helena sozinha. Ele prometeu com a voz embargada. E os dois dividiram um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Os dias passaram devagar, mas Helena mostrou uma força que surpreendeu a todos. Recuperava-se aos poucos, sorrindo sempre que via Rosa pela janela do corredor, mesmo quando a faxineira ainda usava avental de hospital e andava devagar, apoiada nas paredes. Tainá manteve a promessa e visitou a amiga quase todos os dias, levando histórias do mundo lá fora para dentro do hospital. Doutora Clara Luz acompanhava tudo com um olhar atento, celebrando cada novo exame, cada pequena evolução. Quando Helena finalmente recebeu alta, a mansão Brandão foi tomada por um clima de festa tímida. Rosa voltou para casa mais magra, mas com um brilho novo nos olhos. Augusto preparou um jantar simples, reuniu as duas na mesa da cozinha e, sem palavras ensaiadas, permitiu que aquele momento fosse de recomeço. Helena correu para o colo de Rosa, agradeceu com um abraço apertado e prometeu que juntas inventariam uma nova história dali para frente. Augusto observava as duas, sentindo que havia recebido um milagre. Não daqueles que aparecem em manchetes, mas daqueles silenciosos, tecidos de pequenas coragens e laços construídos dia após dia.
Naquela noite, não havia luxo nem festa grandiosa, apenas 3 pessoas sentadas à mesa, partilhando pão, histórias e gratidão. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, a casa parecia realmente viva, cheia de esperança. E ali, entre sorrisos e lembranças, todos entenderam que milagres existem. Nas pequenas escolhas de amor, nas coragens discretas e na força de nunca abandonar quem precisa de um colo. Se você também acredita que o amor transforma vidas, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como a de Helena e Rosa. Compartilhe nos comentários o que te tocou nesse vídeo e ajude a espalhar coragem, esperança e empatia. Sua presença faz toda a diferença nessa família que só cresce.